A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a essa aula e eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte: você sabe o que é ensinar? Será que ensinar é só eu me colocar na frente de uma plateia, na frente das pessoas, na frente da minha classe e começar a falar e transmitir o conteúdo da lição, da revista, da escola bíblica? Será que ensinar é isso? Ensinar é muito mais do que isso. E é sobre esse assunto que a gente vai falar nessa aula. O que é ensinar? Ensinar é preparar. É preparar a mente do aluno para aprender e reter a verdade. Então, ensinar é preparação. Você precisa preparar a mente do seu aluno para que ele possa aprender e absorver o conteúdo necessário. Então, não é só transmitir o conteúdo. Você não se ocupa só em aprender o conteúdo para poder passar para os alunos. Você se preocupa também em como preparar a mente deles para receber o conteúdo que você precisa transmitir. Então, isso leva-nos ao nosso primeiro princípio, que é o primeiro princípio diz o seguinte: o professor ele precisa fazer o aluno pensar por si mesmo. Então, o professor ele tem essa responsabilidade de fazer o aluno pensar por si mesmo. O seu aluno não pode ser mero ouvinte, ele precisa pensar. E veja como isso funciona. É necessário que o aluno use as suas próprias ideias e palavras, chegando a conclusões próprias. Então, você precisa fazer com que o aluno use suas próprias ideias, as suas próprias palavras e chegue às suas próprias conclusões. E como que você faz isso? Através de boas perguntas. Faça-os pensar e raciocinar através de boas perguntas. Se você tiver boas perguntas, você vai conseguir preparar a mente do seu aluno para o aprendizado, você vai conseguir fazer com que ele pense por si mesmo e você vai fazer com que ele busque as conclusões a partir das suas próprias palavras e ideias. Imagina só, você está na sua classe de escola bíblica dominical ensinando sobre a necessidade e importância da oração. Então você faz a seguinte pergunta: se Deus sabe tudo quanto nós falamos a Ele, por que precisamos orar? No lugar de você já falar sobre a importância da oração, já falar quais são as necessidades da oração, você faz essa pergunta e os alunos vão buscar esse conhecimento por si mesmos. Eles vão buscar com as suas próprias palavras a resposta para a sua pergunta. Uma outra situação. Você está ensinando sobre a importância da comunhão da igreja, de frequentar os cultos, de fazer parte de uma igreja, de comungar com a igreja de Cristo. Então você, no lugar de falar que é importante ir à igreja, que nós na igreja somos edificados uns pelos outros, sobre os benefícios de ir à igreja, por que não deixar eles mesmos chegarem a essa conclusão através de uma pergunta? Por exemplo, se nós podemos adorar a Deus em casa, para que ir à igreja? Eles vão começar a pensar, eles vão começar a raciocinar e buscar respostas com as suas próprias palavras para poder chegar a uma conclusão. Eles vão chegar no lugar de você já dar a resposta, eles mesmos chegam às respostas que você deseja e você só vai guiando o assunto. Então você precisa
só monitorar essas perguntas, você precisa monitorar a participação da turma. Isso gera envolvimento da turma, desperta a atenção deles, dá mais motivação para estudar. Isso ajuda eles a raciocinar e a pensar por eles mesmos e a chegar a conclusões, como também a memorização daquilo que você está explicando. Porque quando eles raciocinam por si mesmos, você está colocando eles como participantes da aula. Então essas perguntas são muito importantes que você faça ao longo do preparo da sua lição, ao longo do preparo da sua aula. Você pode fazer perguntas nos assuntos principais da sua revista. Você já programa perguntas que você vai utilizar estrategicamente no dia da aula, para você conseguir chegar a esse objetivo aqui. O primeiro princípio nosso do ensino é: o professor precisa fazer o aluno pensar por si mesmo. Se seus alunos são meros ouvintes, se seus alunos apenas recebem o conteúdo o tempo todo, obviamente que eles não têm o mesmo aprendizado, a mesma absorção do conteúdo que uma turma teria ao trabalhar com perguntas e respostas e com a participação e raciocínio dos alunos contribuindo com a aula, ok? Então, esse é o nosso primeiro princípio. O professor precisa fazer os seus alunos pensar e raciocinar. Vamos ao nosso segundo princípio, que diz o seguinte: ensine novas verdades com base em verdade que os alunos já compreenderam. Ou seja, nós aprendemos por associação. Jesus fez muito isso nos seus ensinos. Ele ensinou sobre um semeador que saía semear. Ele ensinou sobre um pastor que ia em busca da sua ovelha. Eram conceitos, informações que as pessoas da sua época conheciam e sabiam muito bem. Então foi fácil para elas assimilar aquilo que Jesus estava querendo dizer. Jesus sabia que ele teria que tratar, ensinar essas novas verdades a partir de verdades que as pessoas já conheciam. Então esse é um método muito eficiente e que, na verdade, isso é ensinar. Ensinar é você partir do conhecido para o desconhecido. Você partir daquilo que é claro para aquilo que, no momento, é obscuro. Você partir daquilo que é fácil para o mais difícil. Isso é ensinar. Então, ensinar é explicar o novo baseando-se no antigo. O difícil em relação ao fácil. O obscuro em relação ao que está claro. Cada nova ideia precisa ser conectada à antiga. Ou seja, cada nova informação que você dá para o aluno, ele precisa ter uma informação antiga conectada. É o que a gente chama de parábolas, de ilustrações, de exemplos. Tudo isso é o seu esforço para poder conectar novas verdades a verdades que o aluno já conhece. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, você fale para uma criança que a Terra é esférica. Vamos supor que você fale para uma criança que a Terra é esférica. Uma criança de 5 anos de idade apenas. A palavra esférica é um conceito abstrato que, para uma criança de 5 anos de idade, é muito difícil ela conseguir assimilar e saber o que é isso. Ela não vai realmente saber o que você quis dizer com isso. Mas se no lugar disso, por exemplo, você falar que a Terra é redonda como uma laranja. Você fala que a Terra é redonda como uma laranja. A criança, ela conhece o que é isso aqui. Isso aqui ela conhece bem agora, mas isso aqui não faz parte, tá? Não faz parte do universo dela. Então ela não sabe o que é esférica. Então você precisa ter muito cuidado com a sua classe
na hora de falar conceitos novos, baseando em coisas que eles também não sabem ainda. Então, você falar para uma criança que a Terra é redonda, como uma laranja ou como uma bola de futebol, isso é cabível, isso é natural. Mas agora, falar que é como uma esfera, ela não vai entender bem. Então, você precisa sempre partir do conhecido para o desconhecido, daquilo que é fácil para aquilo que é mais difícil, tá? Então, esse é o nosso segundo princípio: ensine novas verdades com base em verdades que os alunos já conhecem. Então, a gente vai ao nosso terceiro princípio do ensino agora. Considere o nível de entendimento bíblico dos alunos. É importante que você considere o quanto os seus alunos conhecem da Bíblia, da vida espiritual, da comunhão com Deus, da vida de oração, qual é a maturidade cristã, qual é a maturidade espiritual deles, qual é o conhecimento bíblico que eles possuem. É importante, porque se você for num nível muito elevado e eles estão bem lá embaixo, é provável que eles não entendam nada do que você falar. Vai trazer muito mais edificação espiritual e conhecimento bíblico para eles se você der um ensino que está um pouquinho acima do nível deles, tá? Se você der um conhecimento, transmitir um conhecimento bíblico que vai fazê-los elevar um pouquinho mais o seu nível. E não algo que venha saltar do primeiro degrau até o 10º degrau. Porque assim eles não vão absorver o conteúdo, para eles vai ser alguma coisa muito fora da realidade deles. Por exemplo, você tentar explicar o que é calvinismo, arminianismo, para uma turma de novos convertidos, de adolescentes, alguma coisa assim, pode ser, ou de pessoas que não têm muita habilidade com teologia, pode ser algo muito fora do comum. Qualquer tipo, eu dei o exemplo aqui de calvinismo e arminianismo, mas pode ser qualquer tipo de debate teológico um pouquinho mais fora da realidade da igreja, eles acabam não absorvendo aquele conteúdo. Então, é realmente um desafio, tá? Se você gosta de assuntos um pouquinho mais distante daquele universo da igreja, daquele universo do que os irmãos estão acostumados, é bom você, aos poucos, tentar adaptar o seu discurso, o seu ensino à realidade dos alunos, para que você consiga ter um aproveitamento melhor, tá ok? Desse ensino. Então, busque a habilidade de adaptar ensinos espirituais à altura dos seus alunos. Você precisa fazer isso, porque o nosso terceiro princípio do ensino aqui diz o seguinte: considere o nível de entendimento dos alunos. Você precisa considerar isso. Eu, particularmente, eu gosto muito de dar aula para classe de obreiros, classe um pouquinho mais avançada, classe dos irmãos que já estão tem um pouquinho mais de caminhada no conhecimento bíblico. Então, para mim é um pouquinho mais difícil se eu for dar aula para uma classe que está com um nível mais embaixo. A gente fica sempre tentando se segurar, ensinar lá o básico, mas isso é importante, faz parte. Você precisa saber e conhecer qual é o nível dos seus alunos. E fazer isso aqui, perguntas, vão te ajudar. Essas boas perguntas, ao ver as respostas deles, você vai saber. Você já vai saber se esses alunos têm condições de um ensino um pouquinho mais avançado ou se você precisa se reter um pouquinho e ficar um pouco mais básico no seu discurso, nas ideias, para que eles possam conseguir aprender e aos poucos crescendo e elevando o seu nível de conhecimento bíblico. E a gente pode agora ir para o nosso quarto princípio. Diz o seguinte: relacione a nova lição a lições anteriores, tá? É muito importante que seus alunos eles tenham uma ideia de construção de um edifício.
como que se fosse a construção. Você tem a base, vai levantando as paredes e cada andar vai sendo levantado. É importante que eles tenham essa noção, essa ideia, esse entendimento e percebam isso no seu ensino. Domingo após domingo você está ensinando e o conhecimento deles está sendo aumentado gradativamente. Por exemplo, vamos supor aqui que você esteja ensinando sobre a vida de Jesus. E aí você diz o seguinte: olha, em lições anteriores nós estudamos sobre como Jesus foi concebido, nós estudamos também sobre o seu nascimento e no domingo passado a gente estudou sobre o batismo de Jesus. E continuando o assunto sobre a vida de Jesus, nós vamos estudar sobre o Sermão do Monte, sobre o seu Sermão do Monte. Você vê que você vai construir na mente do aluno, você não está ali simplesmente cada domingo trazendo um conteúdo diferente. Eles terem essa conexão, eles terem essa ligação, essa ideia de construção, que cada lição está me trazendo um conhecimento novo, está me fazendo crescer nesse tipo de assunto aqui, tá? Em um assunto específico. Eu dei exemplo aqui sobre a vida de Jesus. Então, isso vai trazer para eles a ideia de construção. Então, você precisa relacionar a nova lição à lição anterior. Como também você precisa relacionar os tópicos da sua revista entre si. Vamos supor que você tem uma revista de escola bíblica com 3 tópicos. Normalmente são 3 ou 4 tópicos no máximo. Você precisa relacionar entre eles. O que o tópico 1 tem a ver com o tópico 2? O que o tópico 3 tem a ver com os tópicos anteriores? Como esses assuntos, o assunto foi crescendo, o assunto é uma lista de comentário. Cada tópico, por exemplo, você vai estudar sobre as armaduras de Deus. Você está ensinando através da revista sobre as armaduras de Deus. Cada tópico traz uma armadura. Então, você precisa relacionar essas ideias. Um tópico eu falei sobre o pecado. E nesse tópico agora, no tópico 2, eu vou falar sobre as consequências do pecado. E no tópico 3, eu vou falar sobre como vencer o pecado. Então, você já trouxe para o aluno. Uma ideia de algo que está sendo construído. Estou falando sobre o pecado, os assuntos não estão soltos. E existe uma relação entre um assunto e outro. Então, esses foram 4 princípios do ensino. Você precisa dominar esses assuntos, você precisa, de fato, aplicar esses conceitos aqui nas suas aulas. Saiba, então, fazer boas perguntas. Pense, memorize, tente encontrar boas perguntas para a sua aula. Então, faça boas perguntas, faça os seus alunos pensarem, raciocinarem, participarem da aula. Se for preciso, às vezes a gente tem na classe, isso acontece, tá? A gente tem na classe alunos que falam demais, às vezes tomam a aula, se deixar, falam no lugar do professor. Então você pode separar na sua aula algum tempo para participação. Já aconteceu comigo de eu ter que escrever um relógio no quadro, e falar assim: olha, nós nesse horário aqui, tá? Nesse horário aqui, nós vamos abrir espaço para a participação dos alunos. Então, daqui até esse horário, eu vou falar, eu vou apresentar a aula, eu vou apresentar o assunto. E quando der o horário, marquei um horário, olha, 9h40. Quando for 9h40, eu vou abrir para o espaço para vocês
perguntarem, para vocês tirarem dúvidas, como também eu trouxe algumas perguntas para que a gente possa discutir, debater e eu saber o que os irmãos acham sobre isso. Isso traz bons resultados, tá? Para quando você tem esses inconvenientes de gente que fala muito, então que foge o controle na hora da aula. Mas fora isso, as perguntas são muito boas. Então faça isso. Você vai ter muito resultado. Ensine novas verdades a partir de verdades que eles já conhecem, como também considere o nível deles e relacione os seus assuntos, uma lição com outra, os tópicos entre si, faça essa relação. Então, isso é ensinar. Ensinar é diferente de pregar. Ensinar é diferente de trazer uma palestra. Ensinar é essa interação com o aluno, fazer eles pensarem, fazer eles raciocinarem, fazer eles se envolverem com a aula. Isso faz parte de um bom ensino, isso faz parte de uma boa aula. Ok? Espero que você tenha entendido bem a lição. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários do vídeo que a gente vai tentar te ajudar. Então, fique na paz de Jesus. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe ricamente.